Oi, tudo bem? Eu sou a Dani Baez, escritora e apaixonada por livros. E hoje eu estou com a minha amiga Paty Brito aqui, que é consultora de imagem, e ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do background dela. Paty. Oi, sou a Paty Brito, sou apaixonada por moda, é uma alma que eu vivo sobre esse tema relacionado a quem somos, o que a roupa nos ajuda e a imagem que a gente pode trazer sobre o olhar mais cuidadoso que a gente tem sobre nós mesmas. E aí vocês podem estar pensando, o que moda e literatura têm em comum? Aonde eles se encontram? Nós vamos responder isso para vocês aqui hoje. Segue aqui que você vai entender. Paty, qual é a relevância do jeito de se vestir para as pessoas? Cada vez mais, se a gente for buscar lá na história da sociedade mais antiga, modelagem, tecido, sempre foi algo que fazia divisão até mesmo na sociedade. Né? Os nobres usavam cores tal, tecido tal. Isso já trazia uma mensagem visual e aquilo que aquela sociedade, aquela pessoa representava. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, a gente tem um mix aí, né? Um mix de informações, de estilos, isso tudo representa, de fato, quem cada vez mais queremos ser e que mensagem a gente quer passar no nosso contexto. Então, de fato, respondendo o que você me perguntou, sim. Cada vez mais a gente tem uma mensagem do código não visual quando a gente coloca uma roupa. Hoje, para falar aqui com vocês, eu coloquei uma blusa, uma camisa cheia de elementos aqui decorativos, porque eu sou criativa. E isso precisa estar sendo transparente para as pessoas que me conhecem daquilo que eu quero passar, a criatividade e a autenticidade. Então, por mais que a gente fale, eu não quero me vestir, não sou ligada em moda. A moda é a expressão. A roupa ela é a expressão sobre quem somos. É. E você acha, falando sobre isso, você acha que dentro do estilo de cada um e do local que a gente frequenta, nos ajuda quando a gente está dentro do nosso estilo a ser mais confiante? Eu te pergunto isso porque, por exemplo, eu quando trabalhava em empresa, tinha um código de vestimenta, de usar salto alto, né, de ter essa questão. E isso para mim sempre foi muito difícil, porque eu sou do tênis, né, eu sou do salto baixo. Mas faz, dentro da personalidade de cada um, a gente consegue hoje trazer esse jeito de ser de cada um para a gente se tornar mais confiante quando a gente está com aquela roupa ou não? Sem dúvida, né? Essa é uma boa pergunta, porque cada vez mais as pessoas ficam preocupadas com as inspirações. A inspiração é bacana, eu até pegar uma cola. Não copie uma pessoa, copie você mesma, Clarice Lispector. E isso, nesse momento que a gente vive hoje, todo mundo está buscando ser, né, algo diferenciado. Mas quando você se reconhece, quando você entende que o salto não te representa, como você vai ficar confiante se aquele salto não é quem você é? Que ele não te empodera ou não te traz aquela sensação de eu sou protagonista daquilo que eu estou fazendo, seja na minha profissão, na minha vida pessoal. Então, cada vez mais entendermos quem a gente é, com o tipo de roupa que a gente veste. Eu também, no mundo corporativo, você começa a aceitar alguns, né, personas, porque né, na vida pessoal também, mas se você fala, eu sinto que eu sou mais feliz se eu coloco algo que, uau, que eu tenho ali, sabe, presença, que eu me sinto confiante. Sim. A roupa realmente, ela traduz isso. E aí, pegando o gancho da profissão, a gente tem uma roupa típica de cada profissão? Você bate o olho e fala, essa pessoa deve ser advogado, essa pessoa deve ser veterinário, enfim, trabalhar em agência de publicidade, tem isso? Muitos anos a gente viveu isso lá, 80, 90, eu trouxe aqui esse livro para vocês, olha, a Bíblia do Estilo, de uma autora americana, enfim, o que vestir para o trabalho, para a gente entender que tinha dress code realmente nos anos 80, 90 muito marcado. Nós mulheres, principalmente, a gente tinha que entender que para você ter um sucesso profissional, você tinha que ter um código. E as empresas tinham realmente esse código de vestimenta porque era uma forma de você conseguir ter ali quem era, né, sucesso, quem era criativo. E tem hoje, ainda permeia isso, mas de uma forma mais democrática. Pós-pandemia, a gente teve todo esse... Se depois da pandemia isso mudou ou se continua assim? Sim, mudou. Por quê, Dani? Porque justamente a gente ficou muito tempo em casa, e aí esse tempo todo trouxe para a gente inúmeras, né, reflexões e questionamentos, e a roupa foi uma delas.
eu quero ficar engessada indo para uma empresa assim, ou eu quero buscar algo que me represente melhor. Mas ainda tem isso realmente. Se você estiver no mercado financeiro, você vai entregar o seu investimento para uma pessoa talvez que está muito descoladona, ou você ainda vai preferir uma pessoa que tem ali a confiança. E a gente fala de cores, de corte, de modelagem, e isso em algumas profissões é importante. E é nisso que a expressão do vestir traduz, né? Exato. Porque se você está no mercado financeiro, você quer uma pessoa que seja contemporânea, ela não pode ser aquela pessoa assim regrada, porque você está o mundo inteiro mudando, mas você percebe, ele tem ali um elemento, seja um acessório, um relógio, ele tem, sabe, algo que fala, não, ele tem uma confiança. E o advogado também. Se a gente for pegar um exemplo, um advogado de uma startup, ou um advogado do mercado financeiro, cada um vai imprimir o seu código de vestimenta. Não é tão regrado, mas como era antigamente, né? Mas ainda tem, sim, alguns elementos. Como eu falei, eu sou da área da moda, comunicação e marketing. Eu não vou poder ser essa pessoa. As pessoas já esperam isso, porque no nosso modelo de acesso mental a gente espera isso. E é isso, traduzindo, por exemplo, falando da literatura. Quando você pensa num escritor, você não pensa numa pessoa de salto alto, de terninho, né? Você geralmente tem uma ideia, a gente tem uma ideia de uma pessoa que usa óculos muitas vezes, né? Que às vezes é meio descabelado, assim, né? Que tá ali o tempo todo escrevendo. Cientista, a mesma coisa, né? Não sei se porque a gente tem a questão do Einstein muito forte, né? A gente tem essa correlação de referência, exatamente. E aí agora juntando moda e literatura, falando um pouquinho sobre isso especificamente. As roupas marcam uma época, podemos dizer isso, né? Uma cultura, um país. Como é que a gente traz isso? Eu, quando estou escrevendo um processo de um personagem e tal, isso é uma coisa que a gente pensa, né? Que roupa que essa pessoa vai usar dentro desse momento que ela está, desse momento da história que eu estou contando. Tem isso, parte dentro dos livros mesmo? Tem. Principalmente porque a gente começa a acessar o nosso repertório interno, a construção do que a gente foi, né? Dos filmes que a gente assiste, lugares que a gente visita, pessoas que a gente tem de inspiração. Você tem visualmente essa imaginação de quem seria. E aí, se você está lendo um livro voltado para a França de século XVII, XVIII, que você tem marcado ali bem Luís XV, Maria Antonieta, toda essa... Se falar, então a roupa era aquela roupa volumosa, era tudo aquele... A gente começa a imaginar, porque a gente acessa as nossas experiências e vivências, né? Tudo aquilo que a gente construiu. Então, para mim, quando eu leio um livro, eu exatamente faço essa associação. Será que ela vestiu que ela está na Toscana, então ela está com um vestido de algodão? Ela está no lado mais, né? Ela está descalça porque ela está... Então a gente faz esse tipo de associação pelo nosso mapa mental também, né? Sim, eu penso muito nisso. E aí, de novo, a gente está juntando, né, a questão da vestimenta de profissão, por exemplo, versus a cultura da época, e isso vai, de alguma forma, tem que estar dentro do livro, da história que a gente está contando, porque quando o leitor estiver lendo, ele tem que ser levado para dentro desse mundo, né? Ele tem que estar ali entendendo que aquela pessoa é um executivo, e aí ele já faz aquela característica de roupa que a pessoa usa, ou como você falou, é uma moça que está passeando de bicicleta na praia na Grécia ou na Toscana. Ela não vai estar, ela vai estar de chinelo, ou de tênis, ou de vestido fluido, né? Então tem toda essa conjunção de coisas que levam a gente a pensar nisso quando descreve um personagem, né? E eu trouxe até para a gente falar uns livros aqui, para a gente fechar sobre esse assunto. Jane Austen, Paty. O que você pensa quando você vem na tua cabeça a escrita da Jane Austen, dos livros que ela fez, dos personagens de época dela? Eu sou apaixonada por essa época, principalmente por esse sentimento romântico que ela imprime. E as mulheres, na época, realmente, que ela escrevia e que ela retratou muito, eram as mulheres femininas que traziam todo esse olhar do vestido longo, fluido, com a cintura aqui em cima, bem marcada, que a gente chama de estilo império, que aí Josefina Bonaparte trouxe todo esse olhar também, que ela imprimiu muito isso. E na hora você já pensa naquelas cores bem esmaecidas, claras, porque era um lance também, gente, de verde, sabe, verde? Até me enrolei, de pureza, de nobreza, de ser virgem, né? Então tinha uma coisa das mulheres naquela época, tinha tudo isso, porque era o comportamento, romantismo.
Então, aqueles vestidos de musseline, cambraia, tudo muito, muito romântico, laços, luvas, umas bolsinhas pequenininhas. Sim. Então, você começa a montar aqueles chapéus que eles têm para cobrir ali o sol, porque a pele era uma pele muito clara. Isso está falando tudo bem, né? Europa, porque se passa tudo Sim. isso, né, na literatura dela. E aí a gente muda, de repente, vai para um livro do Alex, A Fúria, que é um livro que se passa na Grécia. Quando a gente fala de Grécia, fala de ilhas, fala de calor, que a gente acabou de falar. Você não vai pensar numa pessoa com roupas pesadas, com roupas densas. Os personagens estão todos ali, os homens de bermuda e camisa leve, de algodão, né? Um chinelo diferente, enfim, tem toda essa questão que... Você tem linho, você tem muitas cores claras, para você, porque o sol, né? Então isso tudo te remete a uma sensação, e até colorido, né? E mesmo quando a gente fala, por exemplo, esse livro, se passa numa época mais contemporânea, então também tem uma questão das roupas que são mais contemporâneas do que se você pensar na Grécia de 1920, né? Com certeza. Apesar de ter essa colocação de roupas mais leves, por ser praia, por ser uma coisa mais assim, não é aquela coisa certinha dos anos 20, né, que a gente tinha todo muito mais um rigor de vestimento, um rigor até de refinado, por mais que você, né, não fosse da alta sociedade, mas era mais refinado, chapéus, tinha um código de vestir muito mais marcado, né? Sim. E aí, para finalizar, Margaret Atwood, O Conto de Aia. Esse livro especificamente, ele tem, até pela história que ele traz, né, de uma nova sociedade que foi criada, enfim, quem não leu, super recomendo. Ele tem bem aquela marcação que você falou no começo, dos nobres ou do que a roupa representa para cada tipo de pessoa que estava dentro daquela sociedade, né? Então aqui as aias usavam vermelho, todo mundo que estava de vermelho você já sabia que era a aia. Todo mundo que usava uma outra roupa você já sabia qual era a função e o que ela fazia dentro daquilo. Então, como isso tudo impacta quando você vai criar um personagem, quando você vai criar uma história, quando você vai colocar um contexto de época ou não dentro de um livro, de uma história, né? Exato, e é um bom ponto que você falou, Dani, porque assim, a moda, ela é isso, ela é comportamento, ela traduz o olhar de uma sociedade no jeito de vestir, no jeito de se comportar, no jeito de falar, no jeito de se comer. Isso tudo é moda é expressão, não é só a roupa em si, ela é um conjunto. E aí quando você fala da sua escrita, quando você, né, lê ou escreve, você já associa isso, porque o que eu quero passar de mensagem com cada personagem, e o que a forma que cores realmente se traduz cada um daquele momento para aquela personagem. Assim. Eu agradeço muito a presença da Paty Brito aqui hoje comigo, foi muito bacana ouvir um pouco do seu trabalho, do tanto que a moda representa nas escritas, nos personagens e como elas se confluem, né? E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, quiserem falar mais sobre o tema, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo e a gente volta com outros vídeos em relação a isso para vocês. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima.